a Deus nos abençoando bastante. Em nossos cultos estamos vendo a mão de Deus, o poder de Deus operando, o poder de Deus se manifestando, e a palavra que edifica, a palavra que levanta você e que instrui você pelo caminho que você deve andar. Então é importante parar para dar atenção à palavra de Deus. Deixa eu lembrar aos amigos que nesse final de semana agora que vem, nós vamos ter o sábado 25. O que é sábado 25 em São Paulo? Feriado, aniversário da cidade. Então nós vamos ter uma festa aqui de intercessão pela cidade, mas vai ser o final de semana do impossível. Todo último domingo eu peço às pessoas que façam um pedido de oração. A exceção foi da dezembro, que tem o projeto de vida. Aliás, o seu projeto de vida está comigo no quarto que eu durmo. Todos os dias, uma caixa azul lá, todos os dias eu oro, de vez de deixar aqui no altar, eu levei para casa, porque aí eu não esqueço, eu estou ali, dorme comigo, né? O seu pedido está lá, eu apresento a ele todos os dias na oração, nas madrugadas, eu dobro o joelho lá e oro. Então, quem não fez o projeto de vida pode fazer ainda, dá tempo. Mas deixa eu lembrar, o final de semana é um pedido, aquele pedido especial, aquilo que você diz, só Deus pode me dar. E o bom é que Ele é Deus, para Ele não há impossível. Lucas 1,37, Marcos 10,27 diz: os impossíveis para os homens são possíveis para Deus. Aquilo que você está impossível, não dá mais para os homens, talvez para a medicina. É uma pessoa com câncer, com metástase do câncer, é uma pessoa com um problema emocional, um problema talvez espiritual, problema financeiro, às vezes familiar, que diz, não tem, é só Deus mesmo. Então faça, eu não vou ler o seu pedido, eu vou levar comigo, e no último dia, do último dia para o primeiro, a primeira madrugada do dia 1º, eu faço 7 orações, faço 1 da manhã, 2 da manhã, 3, 4, 5, 6, 7 de joelhos. Eu apresento o seu pedido a Deus, colocando aquilo diante de Deus, e Deus é Deus para mudar qualquer história. Então, pessoal de casa, se prepare, sábado, dia 25, 9, 14, 18, e vai ter a festa da mocidade, aniversário da mocidade. Então, 25 também às 17 horas, uma grande festa da mocidade. Eu sempre no último sábado eu dou uma palavra especial para eles, tá bom? E domingo, dia 26, 7, 9, 11, 14, 16, 18 horas, domingo do impossível, faça aquele pedido para Deus especial. Nós estamos aqui, pessoal, em Isaías, capítulo 50, versículo 4, capítulo 50, versículo 4. Isaías, chamado profeta messiânico, capítulo 50, versículo 4. Diz assim: o Senhor Jeová me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra. A quem? Ao que está cansado. A ver, não fazemos isso. Nós temos que aprender. Quem já não ouviu comigo, vai ouvir mais uma vez. Efésios 4, 29. Veja o que diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, de torpeza, de destruição, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graças aos que a ouvem. Então a palavra que sai da minha boca, que sai da sua boca, ela não deve voltar para nós vazia, deve ser uma palavra para edificar a pessoa, e nem sempre é assim. E olha o versículo 30, que ele vai dizer: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção, porque o Espírito Santo está em nós para edificar vidas, para sermos testemunhas do Evangelho. Então, a palavra que sai da minha boca tem que ser para promover a edificação. Veja que vamos repetir o Isaías, capítulo 50, versículo 4. O Senhor Jeová me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Nós vimos aqui, eu estou recapitulando para quem não pegou, não é? É o livro de 1 Samuel, capítulo 1, versículo 8. Estou lendo rápido, por causa que quer recapitular, mas está tudo na internet para você. Capítulo 1, versículo 8. 1 Samuel 1, 8. E então Eucana, seu marido, disse: Anas, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não se sou eu melhor do que 10 filhos? O Eucana não entendia, como a vez nós não entendemos. Ela queria muito mais do que ser mãe. Ela queria muito mais, entenda bem, do que dar um filho para o seu marido. Ela queria se realizar na presença de Deus.
quando nós temos uma bênção de Deus, nós nos realizamos na presença dEle, nós entendemos a existência dEle e, consequentemente, nos tornamos o quê? Testemunhas da existência de Deus para as pessoas, porque aquilo ali foi Deus. Daqui a pouco eu vou comentar mais sobre isso, que é até uma mensagem de hoje do missionário na internet, que toda bênção que nós recebemos, ou qualquer coisa que nós pedimos para Deus, deve ser para a honra e glória do nome dEle, deve ser para o louvor dEle, não outro propósito. Então ele está dizendo, então Ana se levantou, amigo, toma uma posição, não adianta ficar chorando, pastor Jaime, eu não consigo ficar curado, eu não consigo essa bênção, você tem que tomar uma posição. E chorar não é a solução, diz a canção. Ela chorava, mas ela tomou uma posição. Qual a posição? Se levantou e foi buscar a Deus. Toma uma posição. Se levantou, depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E voltou um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Atenção, isso não tem hoje, esse voto não existe para nós. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, e só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, porque Eli a teve por embriagada. Homem de Deus erra também. Mulher, temos um juízo de uma pessoa, temos ideia de uma pessoa que é errada. Esse cara parece ser de boa, não. Que negócio é esse? Já viu alguém falar, não fui com a cara dele? Não fui com a cara. E às vezes achamos até que é Deus que está nos dirigindo. Não é que Deus está me mostrando que tem alguma coisa errada. Às vezes não. É coisa sua. Porque se Deus mostrar que tem alguma coisa errada, é para você orar, é para você interceder. Entenda, quando o Senhor Jesus viu que o Pedro estava caindo, esse Pedro, eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Satanás quer destruir você. Então, se você perceber que uma pessoa tem algo errado, é para orar por ela, para interceder e não para condená-la. E aqui ele está fazendo um julgamento. Ei, mulher, ele podia ter matado a fé dela. Puxa, eu estou no templo, olha o que eu ouço, que eu estou bêbado, eu estou lá bêbado. Essa é brincadeira, podia ir embora. Quantas pessoas, às vezes, são maltratadas no templo? Ouvem uma palavra que não veriam de ouvir. Eu estava conversando hoje com os pastores. Você tem que se preparar e pedir para Deus. Nós vamos daqui a pouco voltar no Isaías, que tem mais lá. E coisa profunda, que nós, não só obreiros, né? Não só ministros do Evangelho, mas para todo cristão deve fazer isso. Mas daqui a pouco eu falo. Então ele teve uma ideia errada. E até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o vinho. Porém Ana respondeu e disse, não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse, vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. Ô, irmão, é isso aqui. Nós somos o quê? Eu vou voltar aqui, já. Vamos até Isaías capítulo 40, versículo 9. Veja que palavra forte, um vinho novo que ele nos deu. E tu, anunciador de quê? De boas novas. Nós não somos anunciador de outras coisas. Nós somos anunciador de boas novas. E é isso que tem que ter. Olha só o que ele vai dizer. Lembra que eu falei para você que eu voltaria no Isaías, no capítulo 50, no versículo 4, a segunda parte, que eu só li a primeira parte. Na segunda parte ele diz assim, olha só, ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que ouça, com aqueles que aprendem. Por que ele faz isso? Ele quer que você ouça dele, para que você possa entregar para outro. O que o Pedro disse? Que eu tenho isso, te dou. Paulo diz, eu recebi do Senhor o que também
vos ensinei. Então nós temos que receber de Deus para dar às pessoas. Nós temos que pedir a Deus para colocar a palavra na nossa boca. Lembra do Jeremias? Jeremias 1,12. Eis que põe as minhas palavras sobre a sua boca. Então Deus, eu quero essa palavra comigo. E aqui ele deu uma boa palavra. Valeu, valeu. Diz assim, e versículo 18. E disse ela, acha a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi a caminho e comeu. E o seu semblante já não era triste. Aí nós vamos para Provérbios, capítulo 12, versículo 25. Veja que palavra forte. Ele diz, a solicitude no coração do homem o abate, a ansiedade, a inquietação. Mas uma boa palavra, diga, o alegra. Uma boa palavra. A Ana não tinha ainda o filho no ventre, mas ela tinha uma boa palavra no coração. Ela não tinha o filho aqui, mas tinha a palavra no coração. E isso alegrou o coração dela. Temos que alegrar, nós temos que trazer palavras que edificam. Palavras, entenda bem, veja, eu dei no culto anterior, que eu falei do Bartimeu, estava na beira do caminho mendigando, aí estava lá, entenda bem, ele ouviu falar que era Jesus de Nazaré, já tinha ouvido falar dele, porque ele gritou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para se calar, não faz isso, não mata a fé dos outros não, irmão. Não mata a fé dos outros, não tem palavra, cale, peça a Deus para colocar. E Bartimeu não ligou para os outros, não liga para ninguém não. Quem tem fé tem solução, quem tem fé tem certeza. Aí ele foi e clamou mais ainda. Jesus, aí levaram um bom recado para ele. O que falaram para ele? Tem de bom ânimo, levanta-te que ele te chama. Você não tem que dar recado seu. Ele deu, a pessoa que foi falar com Bartimeu, falou a palavra do Senhor. Marcos 10, 49. Vamos ver isso aqui? Que ele diz assim, e Jesus parando disse que o chamasse, e chamaram o cego dizendo, tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. É ele quem perdoa os seus pecados, é ele quem faz o impossível se tornar possível. Então agora ele recebe uma palavra, a Ana recebeu uma boa palavra. Aí diz para nós, levantaram-se de madrugada, versículo 19, e adoraram o Senhor. Voltou a adorar a Deus, que bonito. E voltaram e vieram à sua casa a Ramá. Eucana então conheceu a Ana, quer dizer, ela é esposa dele, relacionamento. E o Senhor lembrou-se dela. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho e chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela, o tenho pedido ao Senhor. Por isso aqui, irmãozinho, é isso que nós temos que ter, sempre uma boa palavra, toda manhã peça a Deus, coloque a boa palavra, me ajude a ter isso, me ajude a levar isso, me ajude, palavra que edifique, palavra que edifica, né, que levanta a pessoa. Versículo novo agora, Salmo 113, matéria nova, que o que eu dei para vocês aqui, eu já tinha dado nos outros cultos. Capítulo 113, versículo 5. Quem é como o Senhor, nosso Deus, que habita nas alturas e que se curva para ver o que está nos céus, na terra, e está acima dos céus, você vê, que do pó levanta o pequeno e do monturo ergue o necessitado. Essa é a palavra de Deus. Sempre para quê? Para levantar o pequeno, entenda bem, do monturo ergue o necessitado. E para o fazer assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Nós temos que trazer essas pessoas que estão lá fora. Não estou dizendo só quem está caído na rua, no monturo, ou quem está até no palácio. Vocês têm que vir aqui, ó, entre os príncipes, somos nós. E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes. Nós temos que convocar esse povo para vir, mas como é que vamos convocar? Com boas palavras, mostrando o poder de Deus, mostrando a habilidade de Deus, a capacidade de Deus. Veja o que aconteceu com Ana, ele está falando aqui para nós, e ele diz mais, e faz com que a mulher estéril habite em quê? Em família, e seja alegre mãe de filhos. Louvai ao Senhor. Esse é o nosso Deus. Então nós temos que olhar para a palavra dele. O que nós estamos anunciando? Jesus foi claro, Marcos 16, 15. Quem é que não conhece esse versículo? Todo mundo aqui conhece. Ele diz então, e disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o quê? O Evangelho. Não temos que pregar outra coisa. Nós temos que pregar o Evangelho. Volta para Isaías, capítulo 40, versículo 9. Muito forte, mas muito forte essa palavra.
capítulo 40, versículo 1. E tu, anunciador de boas novas, a Sião, sobe a um monte alto, tu, anunciador de boas novas, a Jerusalém, a tua casa. Levanta a voz fortemente, levanta, não temas, e diz à cidade de Judá: eis que aqui está o vosso Deus. Eis que o Senhor Jeová virá como o quê? Como forte. É assim que vem. Você tem que mostrar um Deus forte, um Deus invencível, entenda? E o seu braço dominará. Este o seu galardão, a sua recompensa, vem com ele. E o seu salário diante da sua face. Deus sabe recompensar, porque o abençoador é abençoado. É dando que se recebe. Se você pedir a Deus, Deus coloca uma boa palavra na minha boca, coloque palavra que edifique, palavra que levanta, você pode ter a certeza disso, que você vai se alegrar muito no Senhor, amém? Daqui a pouco vai ter mais, e Deus vai nos abençoar de uma maneira tremenda, pode ter certeza, segure essa, você é anunciador de boas novas, você é abençoador. Você não foi chamado para amaldiçoar ninguém, até mesmo quem está errado. Mesmo que a Ana estivesse embriagada, ele não dizia: para de beber. Assim, mulher, se você conhecesse o Deus verdadeiro, você pararia com essa vida. Esse Deus, nem toca às vezes no problema dela. Você tem que conhecer Deus, Deus quer te dar uma vida nova. Nós somos anunciador de boas novas. Até mesmo uma pessoa que está no erro, nós temos que saber falar com ela. A mulher estava no erro. Todo mundo queria apedrejar. Eu disse: não apedrejou não, você vai falar, vou falar nos próximos cultos. Jesus disse: vai, não peques mais. Quer dizer, Jesus ama você, não peques. Ou vai embora e não condena ninguém, pode ter certeza disso. Esse é o nosso Deus, Deus de maravilhas. Daqui a pouco tem mais. Vamos ouvir o testemunho aqui, pessoal, pós-culto às 18 horas. É curtinho esse, 1:18, por favor. Lá atrás o verde. Me era muita dor no pescoço e no ombro. E você fazia sentir a dor. Muita dor. E agora não está sentindo mais. Glória a Deus, amém. Só agradeço. Glória a Deus. Quem foi mais? O amarelo, fala. Com a dor na perna, antes de vir pra cá, eu falei que eu ia chegar aqui, mas eu ia sair sem essa dor. E graças a Deus Você passou. mexe, não está sentindo mais. Amarelo, lá atrás. Dor no olho esquerdo há 3 dias. O olho Melhorou. esquerdo. Amém. Pastor, era nervo ciático. E eu cheguei aqui com a dor, mas agora passou. Como é que o senhor estava andando? Eu estava andando normal, mas a perna estava doendo. Doendo. Agora você mexeu. Agora eu estou mexendo e não estou sentindo. Fala. Jaime, eu vim com muita dor nesse braço agora. Agora eu estou olhando aqui, eu estava até falando para minha filha que está do lado, fiquei com vergonha de contar. Vergonha. Aí ela disse: não, conta sua bem, sabe? Estava doendo bastante, estava incomodando muito esse braço direito. Agora, sumiu. Aqui, irmão. O pastor, eu estava com a dor na coluna aqui em cima, aqui, né, do travesseiro, né, que eu dormi. E agora passou, não estou sentindo mais nada agora. Não sentindo mais nada. Então, ainda teve mais depois ali, pessoal. Teve 3 casos que parece que não ia ter, de uma pessoa com dor no dente, que eu fiquei aqui algum tempo, foi no tornozelo e dor no quadril. E Deus operou. Agora vamos ficar de pé para cantar um pouquinho. Rogério, cadê você? Vamos lá. Ficar de pé, por favor. Eu quero todo mundo se alegrando, cantando, louvando a Deus. Deixa a fé te levar. Não deixa outra coisa te levar, não. Entenda bem, Bartimeu não foi levado pelas más conversações, não. Ei, não adianta nada, para com isso. Não se leve pelas más conversações. Você teve uma fé que foi dada, entenda. Deixa ninguém roubar a sua fé, não. Quantas pessoas começam bem, por favor, não estou contando, jogando indireta para ninguém, mas quantos começaram bem na nossa fé, quer dizer, a fé que Deus nos deu, como diz a canção do hino, do inário, a fé que uma vez me foi dada. Ele chegou. Um dia um homem disse: rapaz, quando eu me converti, eu estava novo na fé, me deram uma caixa de bebidas, puxa, e eu disse assim: não, eu sou evangélico, eu não bebo. Hoje eu continuo evangélico, mas eu tenho outro entendimento. Se eu pudesse buscar aquela caixa, coitado. Não, parece cômico eu estou falando, mas tem muita gente assim. Não sabe que Deus chamou naquele ministério, porque Ele sabe a sua estrutura espiritual. A pessoa começou bem, entenda bem. Mas não estou falando mal de igreja que tem entendimento diferente. Estou falando daqueles que estiveram no nosso meio, pela fé que uma vez me foi dada. Quer dizer, Deus trouxe ele naquele ministério, que conhecia a estrutura dele, entenda. Eu nasci de meu pai e de minha mãe, Deus não me conhece, eu nasci ali, entenda. Então a pessoa quantas vezes abandona a fé que Deus dá para ela. Bartimeu não abandonou, não. Tinha convicção.
Não foi levado pelas más conversações. Ei, para aí, Bartimeu. Não se leva pelas más conversações. A fé é uma certeza, a fé é uma convicção. Quando você tem fé, você não ouve a ninguém, só ouve a Deus. Amém? Vamos lá? Vamos aplaudir o Rei dos... E vamos voltar aqui, você vê só. Eu estava com uma mensagem aqui, como eu falei para você, mas Deus é que dirige o culto, então deixa Deus nos dirigir, não é verdade? Vamos então voltar nesse assunto que eu citei agora. Eu vou mudar aqui do meu esboço. 1 aos Coríntios 15, 33. É importante ouvir o que Deus está falando. Nós somos dirigidos, qualquer pregador já fez isso. O quê? Você sobe com um esboço, entenda, para dar aquela mensagem, mas Deus lhe dirige para outra mensagem. E é desconsiderar, às vezes, o esboço. 1 aos Coríntios 15, 33. Vigiai. Ele diz assim, 33, desculpe. Não vos enganei. As más conversações corrompem os bons costumes. Lembra que eu falei? A pessoa começa na fé que uma vez foi dada. Repito, não estou julgando outro ministério, outra igreja, que vê de maneira diferente. Nós não bebemos nada, porque nós cremos em Provérbios 20, diz que o vinho é escarnecedor e a bebida forte é alvoroçadora. Mas não quero entrar em celeuma, em polêmica, não, por favor. Só estou dizendo é da fé que você abraçou, porque Deus conhece as batalhas que você tem na vida, que você terá na vida, e aquele ministério lhe dá o suporte para enfrentar aquilo. Eu, por exemplo, as batalhas que eu enfrentei na vida, às vezes você olha o pregador, olha o obreiro, e não sabe que ele também tem lutas, tem adversidade. Talvez se eu estivesse em outro lugar, entendeu? Eu não estaria nem com Cristo, irmão. Porque as batalhas que eu enfrentei, a fé que eu recebi no ministério, quer dizer, nesse ministério, me deu suporte para enfrentar. Lembro às vezes uma palavra do missionário, que ele falou comigo, está na hora de viver tudo o que você prega. Entenda bem, quantas vezes recebemos um diagnóstico de uma doença, temos um problema familiar, e o que nós temos que fazer? Viver o que pregamos. Aquela hora é de colocar a fé em ação. Então, cuidado para você não se perder. Bartimeu tinha uma fé, ele recebeu uma palavra. Um dia falaram para ele de Jesus, o filho de Davi, falou da geração de Davi, que era o Messias prometido. Agora está na beira do caminho, ouve alguém dizer assim, Jesus está passando por aí, Jesus de Nazaré. Quem? Ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos repreendiam, más conversações. Para com isso. Você pode beber sim, isso é coisa. E a pessoa estava numa fé e entra na outra fé. Ele tinha a estrutura espiritual, ali era a sua família. Ali era o ministério que Deus sabia das lutas que ele teria lá na frente. Às vezes com o filho, não estou dizendo que quem está naquele ministério também não tenha lutas. Ele tem, mas ele suporta. Posso todas as coisas naquele que me fortalece, que ele está fortalecido para enfrentar aquela luta. E tem gente que não está. Tem gente que desanima, se abate, se desvia e tudo bem. São as más conversações e a pessoa vai se levando. Bartimeu não, ninguém vai me calar. Ele foi e você sabe o que aconteceu. A Bíblia mostra claramente que ele foi curado. Agora eu quero falar o versículo 34, esse é muito forte. Diz assim, vigiai juntamente e não pequeis, porque alguns não têm o conhecimento de Deus. Digo para a vergonha vossa. Misericórdia. Há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. E Deus sabe onde Ele te chamou, o que Ele estava fazendo com você, por que Ele trouxe você para aquele lugar, levou você. Cuidado para você não se perder e fazer o quê? Vamos lá para Apocalipse, capítulo 2, versículos 4 e 5. Tenho, porém, contra ti que deixastes o teu primeiro amor. Você não aceitava, agora aceita. Por quê? Más conversações. Você colocou no coração, sempre serei marido de uma só mulher, mulher de um só homem. Mas as más conversações vieram. Não é problema. Deus é amor. Se não tem mais amor no casamento, é que Deus não está mais presente no casamento. Ô, Satanás mentiroso. O amor nunca acaba. Nós temos que ouvir do Senhor. Cuidado com as más conversações. Muitos deixam o primeiro amor. Besteira. Deus cura. Deus, claro que cura. Nós ensinamos aqui. Deus cura pela fé, pela ciência. Quantas vezes nós, pregadores de cura divina, enfrentamos um problema de saúde e temos que viver o que pregamos. Não é problema ir ao médico.
Eu passei décadas sem tomar um comprimido. Quando eu pensei que o médico mandou, eu tomei. Não me senti menor do que ninguém. Cuidado. Muitos deixam o primeiro amor. E ele diz, lembra-te, pois, de onde caísse. E eu caí, mas eu não adulterei, eu não roubei ninguém, eu não fiz mal para ninguém. Onde você deixou? Onde você caiu? Quando você deixou o primeiro amor. Você deixou de crer como você aprendeu. Você deixou, entenda, aquele amor que você recebeu, que foi a palavra, foi o ensinamento. O amor é guardar a palavra de Deus que Deus lhe deu. A fé foi, mas aí você estava na beira do caminho, e alguém veio e foi na beira do caminho. As pessoas fazem isso. Na beira do caminho as pessoas ficam cheias de, alguém fala, cheio de mimimi. E as pessoas acabam aceitando. Não saia da presença de Deus. Lembra-te de onde cair, se arrependa-te, pratica o quê? As primeiras obras. Quando você expulsava demônio. Não, em mim não. Você não tinha medo de demônio. Comigo não. Você orava pelos enfermos, orava pelas pessoas. Você mesmo orava. Hoje você não ora mais. Você deixou. Não, porque eu estava vendo que eu estava ficando fanático. Eu estava querendo. Você pregava o evangelho para todo mundo. Você levava folhetos no seu bolso. Você fazia questão de entregar folheto para as pessoas. E você dizia, não, eu estava fanático, eu estava qualquer coisa, eu falar de Jesus, porque essa é a nossa missão aqui. Somos anunciador de boas novas. E qual é a melhor nova? É Jesus. Anunciar que Ele perdoa todos os pecados, que Ele faz do homem, entenda bem, Ele faz o impossível se tornar possível. Que não temos que condenar uma pessoa porque ela está numa vida errada, não. Falar, Jesus ama você. E sabe, Jesus não sei qual é a situação, ele muda qualquer situação, até sem apontar o erro da pessoa, nem que ela esteja embriagada. O missionário veio e falou, como é que nós podemos evangelizar um bêbado? Coloca um folheto no bolso dele. Quando ele estiver sóbrio, ele vai ver aquilo ali. Tem que ter jeito, irmão, pedir a Deus essas táticas de evangelização. Mas vamos correr, senão eu fico parado aqui. Se não, quando não, brevemente a ti virei, tirarei do teu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Deus, eu não posso, eu tenho que voltar àquele primeiro amor. Quando eu me converti, quer dizer que eu aceitei Jesus, eu abracei. Claro que nós crescemos espiritualmente, mas o que eu estou falando é deixar o primeiro amor, e muita gente deixa, por causa das más conversações. Poderíamos falar de muitas coisas. 3 homens que se levantaram contra Moisés. Não, Deus fala com todo mundo, não é só com Moisés, com Arão. Não, que negócio é esse? E esses homens perderam a vida. Mas não foi só eles. Eles levaram muita gente com ele. Cuidado. As más conversações corrompem o costume. Jesus deu uma palavra dura, às vezes qual é o pai que não repreende o filho que ama? E muitos deixaram de seguir porque se contaminaram as más conversações. Por favor, todo temor a Deus, medo de nada. Só medo de você se perder. Eu não quero que você se perca. Que você continue olhando não para a igreja, mas para Jesus, o autor e consumador da fé. Amém? Agora chegou a hora de fazermos uma oração. Fiquem de pé, por favor. É a hora da bênção, hein? E é para todo mundo, pessoal. É para quem é veterano, para quem é novato, está começando. Eu quero te dar uma bênção, você se realizar na presença de Deus. Você, pastor Gêmeo, esses dias eu tenho passado, mas que dor de cabeça que eu tenho. Você é filho de Deus, toma posse. Você está com problema no braço. Não, coloca a sua fé em ação. Está com problema sério na coluna, está travado. Tem gente que já fez todos os exames e nada foi acusado, não tem nada físico. É psíquico, mas ele está travado, não consegue nem andar. Tem gente assim, gente nos assistindo agora de cadeira de roda e todos os exames foram feitos e não tem nada que impeça a pessoa de andar, mas ela não anda. Agora Deus vai se manifestar, creia. Fecha os olhos, por favor. Pai, a tua palavra diz, aquele que vem a mim, eu de maneira alguma o lançarei fora. Eu levanto a voz, determino e digo, sai toda ansiedade, toda inquietação, eu digo todo medo que domina essa pessoa, toda perturbação na mente, todo conflito na mente que está segurando essa pessoa, e essas dores onde estiverem agora, desapareçam, seja um câncer, com metástase do câncer, nós repreendemos, mandamos embora, dizendo fora, saia, desapareça, em nome de Jesus. Levante suas mãos. Jesus Cristo te dá saúde. Ele levou sobre si as nossas doenças. Ele levou as nossas dores. Pelas suas pisaduras, chagas, feridas, nós fomos sarados. Quem crê verá a glória de Deus. Diga obrigado, Senhor. Eu recebo a minha bênção, eu tomo posse dela, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Jesus é bom. Agora, verifica aí. Pescoço para um lado,
pescoço para o outro, para cima, você não vai ficar tonto, ficar com medo de cair, não. Para baixo, em nome de Jesus. Mexa o braço, levante o braço em nome de Jesus. Joga o seu braço para trás em nome de Jesus. Dobre a sua perna, levanta e anda. Você que está travado aí agora, volta para a vida acima de tudo em nome de Jesus. E atenção, atenção, mulher estéril, hoje é o dia de se realizar em Cristo. Amém? Quem saiu a dor aí? Passou aqui dor de cabeça que eu estava, dor no braço, na perna, dor no peito, saiu. Levante a mão em nome de Jesus. Levante a mão, tem que contar o testemunho, não é timidez não. Vá lá, levante sua mão. Estava com muita dor no braço, pastor Jaime, dor na cabeça. Conta que é para a glória de Deus. Eu não tenho tempo, está muito curto aqui, eu tenho muita coisa para fazer, tem muito agora no culto ainda. Quem é que estava com essa dor de cabeça forte aqui? Levante sua mão, em nome de Jesus. Pastor, eu estava com uma dor de cabeça forte. Só levanta a mão, fala comigo, nem você está com vergonha de falar no microfone, levanta a mão que ele estava com dor de cabeça. Que saiu, só levante a mão assim. Levanta a mão assim. Estava com uma dor de cabeça, amém. Mais com dor de cabeça, só levante a mão assim. Quem mais está com dor de cabeça? Levante a mão. Isso, amém. Quem mais estava com dor de cabeça forte? Que saiu, em nome de Jesus. Vai que é a sua hora com Deus. Mais alguém com dor de cabeça? Quem estava sentindo dor no dente aí, para ficar com vergonha de falar? Dor no dente. Glória a Deus. Quem mais está com dor no dente? Alguém mais está com dor no dente aí? Dor no dente também? Glória a Deus. Tem mais alguém com dor no dente? Em nome de Jesus? Vai. Agora não pode ter vergonha. Quem é que estava com o braço aqui? Eu orei. Orei para você que estava assim, de essa dor aqui, repuxando aqui, e saiu agora. Levanta assim a mão em nome de Jesus. Quem é que está sentindo? Eu estou ouvindo do lado, ouvindo do outro. Era dor no braço? Cadê o rapaz daí? Dor no braço, né? Mas não tem ninguém. O rapaz de verde, se você puder chegar aqui, eu te agradeço. Isso. Fale, irmão. Estava com essa dor aqui, na músculo do braço aqui, quando eu cheguei. Eu não está sentindo mais. Não estou sentindo mais. Amém. Graças a Deus. Quem mais estava com a dor repuxando aqui assim, saiu agora? Tinha mais alguém assim? Mais alguém em nome de Jesus? Mais alguém? É a sua hora com Deus, seu momento. Não tenha vergonha de contar, não. Quem mais? Pastor Jaime, eu não estava aí, não precisa falar no microfone. Eu não estava sentindo dor, mas estava sentindo um peso no meu corpo grande, um peso mesmo. E eu senti como saindo um peso de cima de mim. Alguém estava assim? Levante a mão. Amém. Eu estou vendo ali 2 pessoas, é só levantar a mão assim. Quem foi mais assim? 3, isso. Alguém mais? 4, isso. Jesus é bom, pessoal. Tem mais alguém? Nada de vergonha de contar, não. Tem mais alguém em nome de Jesus? Essa é a sua hora com Deus, seu momento. Eu tenho que ir à frente, sente um pouquinho, daqui a pouco eu oro mais com vocês. Eu quero passar um testemunho das missões, é da Rússia. É 1 minuto e 47 só, por favor. No Brasil, milhares de pessoas têm conhecido a Jesus através do Show da Fé. E da mesma forma tem acontecido em várias nações. De todas as partes chegam lindos testemunhos até nós. Veja este da Rússia. Olá, Dr. Soares e irmã Svetlana. Meu nome é Lisa e moro na Rússia. Com alegria no coração, quero testemunhar que Deus está derramando bênçãos sobre a minha vida. Eu tinha uma verruga no ombro, Jesus me curou. Meu ombro está lisinho. As dores que eu sentia no coração, Jesus também levou embora. E a enxaqueca da qual eu sofria, graças a Deus, foi devolvida para o inferno. Só tenho bênçãos para contar. Agradeço primeiramente a Jesus e também ao Senhor, Dr. Soares, e à irmã Svetlana. Muito obrigada. Nada do que fazemos para o Senhor Deus é em vão. E através dos recursos financeiros, temos a oportunidade de participar da obra de salvação que Jesus está realizando no mundo. O chamado, ele nasceu, foi como uma oportunidade, né? A gente entendendo que o programa, ele ajuda muitas pessoas. A mim mesmo ajudou várias vezes. Você levanta às vezes à noite, sem sono, e você quer ouvir uma palavra, você percebe que aquilo é um apoio, é uma palavra de Deus que está ali todo momento, está pronta para você. Precisa dessa ajuda, dessa ajuda financeira das pessoas. Eu entendi também que aquilo ali era uma oportunidade para Deus me abençoar, porque é dando que se recebe. E Deus, ele é justo. A coisa mais gratificante é você ver no Evangelho sendo alcançado. Da mesma forma que me alcançou, da mesma forma que eu entendi que quando eu precisei ouvir a palavra e ela me alimentou, eu tenho certeza que se eu pudesse fazer o mesmo, muitas pessoas no mundo todo iam ter a mesma oportunidade. Prosseguimos determinados a cumprir a vontade de Deus, porque tudo o que Ele faz é bom.
muito inteligente esse rapaz, que é apontado que eu tive e outros vão ter também. Ser patrocinador é você participar da pregação do Evangelho. Nós estamos convidando você, se você é tocado por Deus, aí você não é convidar, é convocar. Se você tem um desejo, não precisa ter condições nenhuma, Deus é quem te dá. Está escrito aqui assim, ora, aquele que dá semente é o que semeia. Quem dá semente é Deus. Você tem esse desejo, tem, mas não tem condições. Então você se inscreve. Se você vai começar amanhã, daqui a uma semana, daqui a um mês, não importa. Passem lá, por favor. Preencha com carinho para o missionário ter você no cadastro. No verso, faz um propósito de oração para que você possa ter a sua oração com o missionário. Aqui tem um folheto, onde tem aqui uma mensagem bíblica, tem uma oração, tem as contas das missões e o local para fazer a oração, que a maioria que já, mas sempre Deus levanta mais alguém. Se Deus está chamando você, mandou colocar alguém, colocar a sua empresa, coloque. Deus está chamando um povo, nós estamos orando para esse povo fazer a diferença. E você de casa, pega o celular, abre o celular na câmera do celular e aponta para aqui. Todas as informações estão ali, todas as informações estão ali, tá bom? Como depositar, cartão de crédito, tudo isso. E eu vou dar uma conta do Bradesco para você, eu não consigo abrir. Anote aí, Bradesco, agência 3378-2, conta 29315-6. Printou? Tirou foto? Bradesco, 3378-2, conta 29315-6. Você pode fazer também um Pix com o CNPJ da igreja. Está polêmica aí? Não, é tranquilo, está aí. Pix é 30902-803/0001-00. Abre no aplicativo do banco, palavra Pix, chave Pix é esse número. Pode fazer também pelas lotéricas. Vá a qualquer lotérica e diga doação Show da Fé. Mesmo que não peçam o código, você dê 3091-2065. 3091-2065. Olha, estamos evangelizando o Brasil e o mundo e glória a Deus por isso, que é um ministério que Deus está dando para você e creia que Deus te honra, tá bom? Levante uma mão assim, eu quero mandar uma bênção, mas uma bênção mesmo, para toda pessoa que está precisando de uma resposta na vida financeira, na vida profissional. Meu Deus, quantas pessoas estão enfrentando um momento difícil, mas a tua palavra diz, eu jamais vi o justo, e a sua descendência é mendigar o pão. A tua palavra diz, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Socorro o empresário, Deus, o desempregado, pessoa endividada, aquela moça que tem pedido oração, que está perdendo a apartamento por dívidas do condomínio. Deus, que venha um acordo, que venha, Deus, uma intervenção dos céus. O Senhor é Deus para intervir e fazer até mais do que podemos pedir, pensar ou imaginar. E eu digo então, ó, bênção de Deus, alcance. Socorra a pessoa que ora comigo. E na autoridade do nome de Jesus, eu digo toda amarração que está na pessoa que está aqui comigo orando, que está pela TV, pela rádio, pela internet, eu digo toda amarração, toda opressão maligna, vai embora, saia da vida financeira, saia da vida profissional, em nome de Jesus Cristo. Todos digam amém. Glória a Deus. Eu tinha que despedir algumas emissoras. Agora deixa eu responder as perguntas do povo de Deus. Vamos lá, por favor, primeira pergunta. Pastor, até que ponto eu posso utilizar a fé para benefício próprio? Principalmente isso, é para você, a fé é para você principalmente, né? Claro que você vai ser testemunha para os outros. Você ouve a palavra e você age sobre a palavra de Deus com aquela convicção. Lembrando, Romanos 10:17, a fé vem e ouvir pela... Então você ouve a palavra, vem a certeza, vem a convicção. O Bartimeu ouviu. Um dia ouviu falar de Jesus, nasceu a fé dele. Quando as pessoas... Aí ele, quando ouviu falar, o que está acontecendo? Multidão, barulho, o que está acontecendo? E alguém disse, está passando Jesus de Nazaré. Ele disse, o quê? Ele gritou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que se caia, mas ele clamava cada vez mais. Ele queria... Entendeu? Ele não deixou se levar pelas más conversações, porque ele tinha fé. Quando você tem fé, tem certeza. Aí você não desiste, você não retrocede. Então é principalmente por você, entenda? E claro que a sua fé ajuda outras pessoas, principalmente quem, pessoal? Sua família. Crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa. Então, principalmente para a sua casa. Mas quantas vezes uma pessoa é abençoada pela fé do outro? Mas é importante você colocar a sua fé em ação e ser abençoado. Segunda. Pastor, se somos perdoados por Deus,
Por que temos que passar pelo juízo? Acho que o missionário já explicou bastante sobre isso. Nós tem o juízo que eles passarão e nós pelas obras, entenda? Agora, se você não se julgar, você será julgado. Isso é muito importante você entender, porque a Bíblia fala, Hebreus 9, 27, vamos lá. Ao homem foi dado o direito de morrer, quantas vezes? Uma só. Vindo depois disso o quê? Juízo. Então, se você morre em pecado, aí você você será condenado. Não pode, entenda bem. Depois da morte, como você morre, você fica. Deus espera o homem até o último segundo dele, até o último momento. Eu gosto sempre de lembrar do filme Deus Não Está Morto, aquele primeiro. Quem assistiu? Ali mostra toda a misericórdia de Deus, porque estou contando o filme para vocês, né? Quem não assistiu, assista lá. Você vai ver o que é a misericórdia de Deus, e é verdade. Tem gente que a gente não sabe. Eu contei essa semana de um rapaz, que ele tinha me contado, pastor Jaime, meu irmão conheceu Cristo, se desviou do Evangelho, depois de ser batizado, e foi até para a prisão, foi preso, entenda bem, e quando ele saiu, ele encontrou uma pessoa do passado, eu que pedi para ele ir lá visitar a família, ele foi, entenda bem, um rapaz do passado veio, descarregou o revólver, matou meu irmão. Eu tinha uma culpa, mas por que eu chamei ele para ali? E tudo, eu estava carregando, e ele estava desviado, disse, meu irmão se perdeu. E um dia eu estou conversando com a minha irmã fala, Deus é bom, né, fulano? E ela falou assim, você sabe que o nosso irmão, ele era de Jesus, se desviou. Mas sabe que naquela semana que ele foi morto, você sabe que eu orei com ele, eu falei com ele, ele se reconciliou com Deus, ele orou, voltou para Jesus. Deus permitiu. Permitiu, permissão de Deus, uma coisa, vontade outra. O corpo foi destruído pelas balas, mas o espírito dele foi salvo, porque antes da morte, ele se julgou. Antes de morrer, ele se julgou. Então, ele foi e se examinou. A mesma coisa. Então, não vá para o juízo, não. Vá na misericórdia, creia no amor de Deus, a misericórdia está acima de todo o nosso entendimento. Vamos agora abrir o coração, por favor. Pastor, tenho passado por diversas crises de ansiedade. O inimigo tem me atacado diariamente. A minha fidelidade a Deus não tem amenizado os meus problemas e desconfio que isso seja falta de fé. O que eu devo fazer para que a minha fé aumente e eu consiga superar essas adversidades? Não tem outra maneira. A fé vem por ouvir, ouvir pela palavra. Você tem que crescer no conhecimento de Deus. Eu tenho falado que a ansiedade realmente é esse medo de que alguma coisa ruim aconteça. Então você tem que olhar para a Bíblia. Tem que ir lá na primeira carta aos Coríntios 2,16. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Então quando vier qualquer coisa na sua mente, está perturbando, está amaldiçoado esse pensamento, porque eu tenho a mente de Cristo. Agora é muito importante, eu dou um testemunho aqui, para que você entenda. Deus não é nada contra você, por exemplo, você ter ansiedade, né? Eu contei o caso de um homem diabético. Ele contou, pastor, ele contou para o pastor aqui, não era eu que estava ministrando, era outro pastor. Ele disse, pastor, eu perdi a visão, porque deu um pico de glicemia, eu perdi a visão. E eu falei, Jesus, a minha fé está tão pequena, me dá um médico para cuidar de mim. E Deus deu uma médica. O que a médica fez? Mudou o medicamento, mudou a alimentação dele. Ele disse, eu estou vendo, não estou enxergando, voltei, claro, controlado por remédio, mas estou vendo, não é errado, às vezes Deus até uma pessoa que cuide, não é errado, não. Assim, às vezes é necessário, às vezes tomar um ansiolítico, isso é o médico que vai dizer para você. Então procurar ajuda não é errado. Agora, cresça na fé, vai tomando posse da bênção, que Deus tem mais para você, tá bom? Não esqueça disso não. Pode ter certeza, medite lá em 1 Coríntios 2,16, você tem a mente de Cristo. Agora, chega a hora da realização, fiquem de pé, por favor. Isso. Eu quero que você abra o coração, mas se envolva com Deus de uma maneira tão grande, onde você não está se realizando. Talvez profissionalmente, talvez sentimentalmente, talvez, entenda bem, com um filho. Pastor Jaime, a minha realização era ver meu filho, entenda, na casa de Deus. Luta todo mundo tem que segurar a bênção agora. Eu quero que você feche teus olhos e você vai falar com Deus onde você quer se realizar, onde você precisa de se realizar. Nós falamos que seria esta oração. E Pai, nós estamos aqui, diante da Tua santa e gloriosa presença.